Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de apresentar para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Esse mês de agosto eu li o que eu costumo ler normalmente, então no total eu li 5 livros. E os livros então que eu li no mês de agosto foram The Fall Risk, Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, Cleópatra e Frankenstein e O Maravilhoso Mágico de Oz. Quase todos esses livros já têm um vlog de leitura aqui no canal, então eu convido vocês a assistirem. E os que faltarem já vão vir em breve, então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum deles. O primeiro lido do mês foi The Fall Risk, que foi a minha leitura em inglês do mês. Ele é uma short story da Amazon, isso significa que ele é um livro curto, com menos de 100 páginas. No caso desse, é um romance, com um nível de inglês bem tranquilo, e que conta a história da Charlotte e do Seth, que são vizinhos, e graças a um erro dos operários que estavam fazendo uma reforma no prédio que eles moram, eles ficam impossibilitados de entrar em seus apartamentos durante alguns dias. Esses dias é o final de semana do Dia dos Namorados, e isso já dita muito do clima do livro. O casal passa tempo juntos, conversa sobre seus passados e o que esperam para o futuro, e se abrem um com o outro. Ambos têm problemas pessoais que aprendem a compartilhar, se apoiar e até rir das situações. O casal tem uma relação e uma química ótima, e nos vemos nos divertindo com eles. Apesar de ser uma história curta, tem um desenvolvimento muito bom, e além de todo o romance, a gente tem um tema muito sério e importante, que é a perseguição a Charlotte. Um homem a persegue há anos e ela se vê sempre com medo, sem liberdade e possibilidade de viver sua vida normalmente. E vemos o apoio do Seth, dos melhores amigos dos protagonistas, que também ficam juntos, então já é mais um romance pra conta. E a gente sente muito orgulho da força da Charlotte representando o orgulho e perseverança feminina. Enfim, o livro foi uma short story que me surpreendeu positivamente, já que traz romance, amizade, força e a mensagem de que todos merecemos ser felizes e precisamos buscar isso com persistência e fé. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. Segundo lido do mês foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu estava bem ansiosa para reler essa série, já que eu li há um bom tempo atrás e só lembrava do enredo principal. Ele conta a história da Feyre, que mora com seu pai e suas duas irmãs mais velhas, e eles estão em uma situação bem difícil. Antes eles eram uma família rica, mas devido a alguns investimentos que não deram certo, eles acabaram na pobreza. É a Feyre quem sai para caçar, conseguir alimento e vender o que pode para sustentar a família. E nessa ela acaba matando um lobo que, na sua verdadeira forma, era um feérico. Outro deles vai até a casa dela cobrar de quem fez aquela atrocidade e ela tem uma escolha: morrer ali mesmo ou ir para a terra dos féricos, Prythian, e viver lá para sempre. É um reconto da Bela e a Fera e os elementos presentes no original continuam aqui, mas de um modo bem mais interessante e atual. Toda a lenda dos féricos, seus poderes, habilidades extraordinárias e crueldade são cativantes, e é intrigante ver como isso muda quando os conhecemos melhor. O ponto alto do livro é a magia, mas tem muito mais a apresentar. A protagonista é forte, tem muitos segredos e maldições, e as ações frequentes deixam a leitura bem fluida. A Feyre tem que se adaptar a essa nova vida, aos seres que a rodeiam naquele novo lugar, descobrir mais sobre as cortes que constroem esse mundo tão diferente, e no meio de tudo isso lidar com a paixão que surge por quem a tirou da sua família. Mas pro final a gente tem o verdadeiro ouro do livro, que é a Feyre acabando com a maldição que assola tanta gente. Ela passa por grandes provações mentais e físicas, prova sua garra, perseverança e com certeza o seu amor, mesmo que precise se destruir por dentro e por fora nesse processo. É uma baita fantasia com tudo o que precisamos. Romance, acontecimentos rápidos, mistérios e magia se misturam nesse livro que é tão aclamado. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. Próximo lido do mês foi Corte de Névoa e Fúria, e eu comecei ele assim que eu terminei a cotar, porque a história de ambos é muito viciante. Nesse segundo volume da série, nos apaixonamos ainda mais por tudo.
Isso porque logo no início a gente já tem as semanas que o Rai e a Feyre precisavam passar juntos por causa de um acordo que eles tinham feito, a paixão do casal principal crescendo e se desenvolvendo, a protagonista buscando força e independência e a exploração do mundo e do sistema de magia que sempre me interessam demais. Além dessas partes felizes, também temos as mais sensíveis, como a adaptação da Feyre em um novo corpo, com habilidades novas e que a distancia da vida que ela conhecia, das crenças que ela tinha no passado e da sua família. Suas crises pessoais pelos horrores que vivenciou sobre a montanha, as lutas que precisou travar e o que isso custou da sua saúde mental, e no final a mudança do que restava do normal da sua vida, com as suas irmãs sofrendo pelo envolvimento dela com a magia do caldeirão. Sobre isso, toda essa questão do caldeirão e das duas partes do livro que precisavam ser unidas é muito interessante. Isso aumenta ainda mais a nossa vontade de continuar a ler, a descobrir como os vilões serão derrotados, e o medo de que os personagens que nos apegamos tanto sofrerem por tentar proteger tanto o povo mortal quanto o feérico. Para finalizar, falar do desfecho desse livro não podia faltar. Sempre acho maravilhoso toda a atuação da Feyre para voltar com Tamlin, proteger sua nova família e seu povo e, consequentemente, conseguir informações valiosas para instaurar a paz da melhor forma possível. Esse final bombástico me cativou muito, me fez admirar ainda mais a Feyre e o Rhys, que fazem tudo para proteger todos que eles podem, e também me deixam ansiosa para começar o próximo livro. Para ele, eu dei 5 estrelas. O quarto lido do mês foi A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde. Eu peguei esse livro porque ele fazia parte de um desafio do New York Times de 80 livros super interessantes para serem lidos. Ele conta a história do protagonista, mas também tem partes dedicadas a outros membros da sua família, como sua mãe e sua irmã, contando suas vivências, lutas pessoais, dificuldades e aprendizados de uma forma difícil. Na sinopse fala sobre o desejo do Oscar de se tornar um autor conhecido e a sua jornada, mas o livro trata de muito mais. O estilo do autor é bem diferente do que eu estou acostumada, mas era exatamente isso que eu esperava. Eu tenho uma meta anual de ler livros mais variados e fora da minha zona de conforto. Essa obra enriqueceu ainda mais a minha meta, que mistura críticas sociais, humor e várias referências nerd. Sobre as críticas sociais é necessário ter uma parte especial. Isso porque logo no início, na nota de tradução, já diz que o autor deixa termos em espanhol para mostrar a importância da língua para o povo retratado naquela história e também para entendermos parte de como foi para eles terem que aprender o inglês, que é uma língua obrigatória e traz essa ideia de perda de identidade, e como outras línguas são entendidas como menos valiosas por conta disso. Essa reflexão linguística foi uma das coisas que eu mais gostei na minha leitura de Babel, e é uma coisa que eu prestei muita atenção nesse livro também. Além disso, temos questões relacionadas a racismo, discriminação, gordofobia, misoginia, tudo tratado de uma forma real, crua e até sensível, então eu já digo para ter cuidado ao ler a obra. Acontecimentos históricos, crenças da República Dominicana, o dia a dia das famílias que viviam lá na época em que o livro se passa, tensões políticas mundiais, são citadas em todas as partes do livro. Para ele, eu dei 4 estrelas. Penúltimo livro do mês foi Cleópatra e Frankenstein. Quando eu comecei o livro, eu esperava uma história semelhante a Nós Dois Sozinhos no Éter, com o casal se desenvolvendo juntos, descobrindo suas falhas e virtudes. De certa forma, se parecem por tratarem de um casal mais adulto, com uma bagagem maior, diferente de romances adolescentes, e consequentemente problemas mais sérios, porém de um modo que eu particularmente não gostei tanto. Como eu digo no meu vlog de leitura do canal, que vai sair em breve, eu aprecio livros que tratam de nuances humanas, de aprendizados por meios difíceis de tentativa e erro, de crescimento e evolução pessoal, mas não da forma com que foi tratado e desenvolvido aqui. As personagens são todas infelizes e a sua vontade de evoluir está bem abaixo da sua vontade de autodestruição, que é constante e muito sensível. A autora já deixa os temas tratados no início do livro porque podem dar gatilho, então já fiquem espertos quanto a isso. Enquanto cada personagem é a principal nos capítulos, nada de muito interessante acontece e importante, e a gente vê o seu dia a dia, seus pensamentos e sentimentos. Só no capítulo de outra personagem a gente fica sabendo atualizações dos outros,
o que pode fazer a gente pensar em como às vezes a gente sente que nada de interessante acontece na nossa vida pela nossa visão, mas as outras pessoas veem nossa vida de outra forma, podendo até ser mais positiva do que nós mesmos. Então aqui seguimos as individualidades das pessoas, como sentimentos e pensamentos moldam quem nós somos e como levamos a vida, a necessidade da busca pela cura das nossas falhas e como ser um ser humano significa cair tanto, mas fazer o máximo para levantar todas as vezes, aprender e ser melhor. Com todos esses ensinamentos e essas lições, foram o que aumentou um pouquinho a minha nota no livro, mas de modo geral eu não gostei tanto e por isso para ele eu dei 3 estrelas. E depois de algumas leituras mais densas, o meu último livro do mês foi O Maravilhoso Mágico de Oz. Depois de assistir o Wicked 2 vezes, eu fiquei com muita vontade de realmente ler a história original. Eu já conhecia o enredo, mas não de modo completo, e por isso resolvi comprar um box, que eu até gravei unboxing para vocês e já está disponível no canal no Bookish Vlog. A história é infantil, mas tem algumas cenas meio violentas, o que eu achei surpreendente, e também ensinamentos para todas as idades. O que nós ouvimos do livro é apenas uma parte de tudo que ele narra. Como eu tive vontade de ler justamente por conta de Wicked, eu não pude deixar de perceber relações das obras. Os povos que moram lá e o fato das aventuras serem divididas entre diversas localidades e essa exploração do universo é ótima. O fato da Dorothy mata as bruxas má do leste e do oeste sem querer, que são a Elphaba e a sua irmã, o poder dos sapatinhos prateados, o Boq como um personagem rico que ajuda a protagonista e no final a Glinda ajudando a Dorothy a voltar para casa. Sobre os ensinamentos, o primeiro que eu percebi foi como o lar de Dorothy foi descrito como sem cor e sem movimento, mas significava muito para ela, e até a frase dela de não há lugar como nosso lar. E o fato de que o nosso lar é onde quem amamos está. Como tudo acontece em seu devido tempo, já que se Dorothy tivesse voltado para casa rápido como ela poderia ter feito por meio da magia dos seus sapatinhos, não teria vivido aventuras e ajudado seus amigos. E a grande lição de que o que precisamos está na caminhada e não no destino. Como, por exemplo, o Homem de Lata tem sentimentos como se já tivesse um coração, o leão se torna corajoso mesmo fingindo no início, e o espantalho montando planos e se tornando mais inteligente com as experiências. É um clássico com desenvolvimento muito bom, apesar de ser curtinho, explora bem o local onde tudo se passa, tem uma magia muito gostosa e, como eu disse a vocês, vários aprendizados valiosos. Para ele, eu dei 5 estrelas. Então esses foram os meus lidos do mês de agosto, trouxe um pouquinho do que eu achei sobre cada um deles. Como eu já comentei, tem um vlog de leitura de alguns deles aqui, os que faltam vão sair em breve, então curtam o vídeo, comentem quais livros vocês leram no mês de agosto ou qual foi seu favorito, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum próximo conteúdo. Até breve!